Eu me senti uma adolescente quando assisti a primeira temporada de Off-Campus ou Amores Improváveis, que é a série que tá bombando na Prime Video. E assim, a história começa, né, com a Hannah e o Garrett. A Hannah é uma estudante de música, pelo que eu entendi, da Briar University, e ela tá trabalhando num dia normal, quando ela tem que fazer uma função específica de recolher os uniformes dos jogadores do time de hockey que tiveram jogo naquele dia e deixar os uniformes lá nos vestiários. Só que, no momento que não era pra ter ninguém no vestiário, porque a Hannah entendeu que todo mundo já tinha ido embora e tudo mais, ela dá de cara com Garrett Graham, que é o capitão do time de hockey da Briar University, e ele tá lá, peladão, tomando banho. Ela fica toda envergonhada, sai correndo daquele lugar. Ele viu, né, ela, e assim começa a nossa querida série chamada Off-Campus. Oi, gente, eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje eu trago os meus pitacos sobre a série Off-Campus ou Amores Improváveis da Prime Video. Só uma ressalva hoje que existem os livros e existe a série que tem a primeira temporada por enquanto. Eu falo apenas da primeira temporada da série que está disponível na Prime Video. Tá bom? Então, bora começar os meus pitacos de hoje. A Hannah já falei pra vocês, mas eu não falei sobre o Garrett. O Garrett Graham, ele é filho de um ex-jogador de hóquei muito famoso. Então as coisas para o Garrett, que também é o capitão do time da Briar University, capitão do time de hóquei, as coisas para ele têm um peso a mais, porque assim, o time tem visibilidade e pelo fato do pai dele também ter sido um jogador profissional reconhecido, as coisas para ele têm um peso a mais. Então, é sempre aquele papo de entrevista, de estar na mídia, de imprensa e tudo mais. Uma cobrança extra em cima dele. Ele não se dá muito bem com o pai, e a gente entende isso no meio da série, o porquê. Quando a série começa, bem no comecinho, um spoilerzinho leve aqui, a série começa com a tela dividida, mostrando a realidade da Hannah e a realidade do Garrett. Então, enquanto o Garrett tá lá jogando hóquei, né, a Hannah tá passando pano no chão. E eu achei, no fundo do coração, que seria mais uma daquelas séries onde a gente teria o filhinho de papai se relacionando com a garota que precisa fazer de tudo para sobreviver. Mas eu fui totalmente contrariada nesse quesito, porque não acontece isso. Mas isso ficou no meu subconsciente. E por que eu falo isso para vocês? Porque assim, voltando pro contexto, o Garrett e a Hannah, eles têm aulas, acho que de filosofia juntos, apesar de cursarem em matérias diferentes, acredito eu. E como eu já falei, o Garrett tem uma cobrança a mais, um peso a mais, e ele também se propõe essas coisas a mais porque ele não quer ter privilégios por ser filho de quem ele é. Então, se ele não tira nota na prova de alguma matéria, ele não pode jogar no time. Então ele faz questão de tirar nota na prova para poder jogar no time. Ele não quer que o treinador fale com o professor para liberar ele jogar só porque ele é filho de quem ele é. Não, ele quer se esforçar a ponto de ser mérito dele estar no time, ser capitão do time por mérito dele, por capacidade dele. Então, num belo dia de aulas onde nenhum dos dois sabe a existência um do outro, acontece da Hannah, ou de um dos dois sentar perto do outro, assim, e a Hannah, ela gabaritou a prova e o Garrett zerou a prova. E ele, como já tinha notado que a garota que estava na frente dele era aquela mesma garota que tinha visto ele tomando banho, ele meio que fez uma cobrança para ela, falou assim, tipo, você me viu daquele jeito, agora você tem que você tá me devendo alguma coisa. Entende a ligação que eu falei lá com vocês no começo da série? Eu achei que nesse momento ia ser aquela coisa meio chata que os caras acham que podem, só porque ele é capitão do time e a garota viu ele sem querer peladão, ele acha que pode, tem poder sobre tudo. Mas não é nesse tom de cobrança que ele faz. Ele é meio engraçadinho, mas ele mesmo assim ele pede ajuda da Hannah. E a Hannah, ela nega, ela falou assim, eu não vou te ajudar. Ela falou, só porque você é capitão do time e eu te vi daquele jeito, eu não vou te ajudar. Acho que é por isso que a minha cabeça fez essa meio que ligação, sabe? E assim, ela nega ajuda a Garrett Graham, que ela gabaritou, ele zerou e ele pediu ajuda dela e ela negou. Só que o Garrett, ele descobre que a Hannah é afim de um outro cara. Então ele faz uma proposta pra ela. Eu te ajudo a ficar com esse cara se você me ajudar a passar na prova, né? Porque se ele não passa na prova, se ele não tira nota, ele não pode jogar no time. E assim, a gente tem início a nossa história. Nossa, não, né? Mas assim tem início a história de Off-Campus. É só isso que eu vou falar pra vocês, tá?
A dinâmica dos dois é muito gostosa de ver, né, de assistir, eles são engraçadinhos e tudo mais, cada um do seu jeitinho, mas não é só o protagonismo dos dois, né, não é só o Garrett e a Hannah que chama atenção, muito a minha atenção nessa série. É um outro ponto que é muito, assim, é meio que fosse, como se fosse um carinho, porque é o cuidado que um personagem tem com o outro. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu acho que grande parte das pessoas também, se você for procurar na internet, elas falam sobre isso e eu concordo assim embaixo. Porque assim, todo mundo, eu falo muito do Garrett e da Hannah, mas tem muito mais personagens, tem outras histórias, outro fragmento de acontecimento acontecendo junto. Mas assim, todo mundo tem um passado, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem alguma coisa, e isso não é desculpa para eles serem uns malditos um com os outros. Então eles têm um cuidado muito grande na hora de aconselhar, na hora de chamar atenção, na hora de botar a pessoa na realidade, sem acabar com a pessoa, sem esfregar uma dor na cara dela, sabe? É um cuidado muito incrível que os personagens todos têm entre si. Há uma cena muito específica onde os dois caras mais pegadores da série, pelo menos que deu a entender, eles vão falar sobre sexo. E eles não falam isso de maneira de zoeira, de gracinha. Não, é uma forma muito educada, muito séria, muito de cuidado, de atenção, de confiança. Eu fiquei, gente, é assim? Eu esperava gracinha, risada, zoeira, bobeira, ainda mais que eram os dois homens mais pegadores da série. Eu falei, gente, sabe, são pequenas atenções. Tem o cuidado de uma mãe com uma filha que tá quase perdendo uma bolsa e essa filha liga pra mãe desesperada porque ela se culpa por muitas coisas que aconteceram, né, com a família e tudo mais. E essa mãe acalma, falou assim, nada do que aconteceu é culpa sua, tipo, fica tranquila, a gente dá um jeito, a gente vai te ajudar. Ao cuidado da amizade, então, há muitos momentos em que uma pessoa tá passando por uma situação e o outro vai lá e vamos acordar, tipo, vamos dar um jeito, sai dessa neura. Muitos segredos que alguns ainda não contaram para os outros, mas quando essa pessoa se vê pronta para contar o segredo para esse amigo tá lá escutando e ouvindo e não dando soluções, porque não tem, a pessoa só tá precisando contar e tudo mais. Gente, é muito lindo por isso, sabe? Eu fiquei me pegando justamente por causa disso. É o cuidado e a atenção com que essas pessoas, todas têm um trauma, todas têm uma dor, mas todas elas não são malditas uma com as outras. Isso não é desculpa para elas serem tóxicas umas com as outras. O Garrett tem uma história e a história dele, né, é triste também, é um pouco violenta e ele não se permite ser esse cara que ele tem razões para ser, mas ele, sabe, ele respira, ele... Só numa cena lá que eles... Mas eu achei bem feito, tá? Mas então, é isso. Basicamente é isso. É o cuidado que os personagens têm um com os outros. Que eu achei lindo, eu achei de um cuidado, sabe? De uma atenção muito bacana, muito especial. Especial é a palavra, sabe? Não é comum isso. Pelo menos, sei lá, pra mim não é comum ver isso. Parece que todo mundo é gentil um com o outro. Incentiva a gentileza. A série incentiva muito a gentileza. Bom, falei disso, que isso era o que eu mais queria falar desse vídeo. Mas há outros acontecimentos, há outras coisas acontecendo na série. Aí eu acho engraçado que as pessoas falam assim: ai, mas você só tá assistindo a série por causa dos caras bonitos. Gente, os caras bonitos é um plus, tá? Porque assim, a gentileza que os personagens têm entre eles é o principal molho dessa série, tá? É o principal. O plus é os caras serem bonitos e realmente são. Desde já adianto que o meu casal favorito é o Dean e a Ellie, porque ele exala testosterona, ela exala vontade de viver e ela é a carne que caiu no prato do carnívoro e por aí vai. Eu tô doida pela segunda temporada, que virá sobre os dois, né? On the Floor nunca mais será a mesma música, porque é a cena uma das cenas mais gostosas que esses dois têm. E o muito gostoso dessa série, como eles apresentam o Dean e a Ellie pra gente, é que você acha que tá acontecendo uma coisa, só que daí eles voltam um pouquinho no passado e mostra como realmente aconteceu, que daí você vê o que realmente aconteceu, você fala,
Ai, muito bom mesmo. Bom, eu recomendo demais, né, já dá pra ver que eu gosto demais de Off Campus, porque eu acho que esse é o vídeo com mais empolgação que eu falei, porque eu realmente adoro. E eu recomendo demais que vocês assistam, porque tem todo esse cuidado e gentilezão com os outros, a história é muito bacana, a dinâmica dos personagens protagonistas é muito legal, mas as outras histórias que estão começando a acontecer também é muito legal, então tem amigo que cozinha, amigo que é apoio emocional, amigo que faz tudo, que, sabe, diferentes realidades juntas e todas se tratando com muito cuidado, com muita generosidade, com muita gentileza. São pessoas com problemas de verdade, então tem uma pessoa que, né, precisa de bolsa de estudo, outra pessoa que tem um cenário de violência na família, outra que a mãe está internado, outra que tem que se virar e fazer pequenos bicos na casa dos outros universitários para ganhar uma grana, e assim, todo mundo muito coerente, muito educado, muito gentil um com os outros. Eu realmente estou obcecada por essa série, se tornou a minha série conforto, não é a minha série favorita, porque a minha série favorita é o Conto da Aia, mas é uma série conforto. Antes eu colocava filme, né, quando eu queria fazer um barulho na cabeça, agora eu coloco Off Campus, que é muito bonitinho, tá? Deixa aqui nos comentários se você já assistiu Off Campus, se você teve essa mesma sensação quando você assistiu essa série. Enfim, deixa seu like se você gostou desse vídeo, que me ajuda muito. Deixa seu comentário aqui também. E, se possível, compartilhe com seus amigos. E, enfim, ajuda eu, tá bom? Então eu volto em breve. Beijos e até mais.